O Fantasma de 2024, né? Ele aparece ali, né? Quando o Bahia de fato estava no seu limite, né? E aí, ao estourar esse limite, o problema é que o Bahia teve uma queda vertiginosa. Outra coisa que a gente vai debater aqui agora é se o Bahia está de fato no seu limite hoje, né? Ou chegou ao seu limite, né, do que pode melhor apresentar, ou ainda não, né? Eu queria começar ouvindo de você, ô Guito, e também, se vocês puderem aí nos comentários, dando a opinião de vocês também em relação a, ao que acham, né, dessas duas colocações, né? Se o Bahia já chegou ao seu limite ou tem como progredir, né, ainda nessa temporada, ou tem como ser consistente até o final da temporada, e se o fantasma de 2024 assusta, né? Porque assim, chegou, tudo bem, chegou ao limite, mas vai decair, a, a, tudo indica que vai decair ou não, né? Então, vão ajudando aí. Mas fica essa pergunta para você, o Guito Santana. O que é que você acredita que vai ser a nossa temporada daqui até ali a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro? Vou falar aqui uma coisa que talvez não agrade a todos, mas eu não vejo razões para a gente acreditar que 2024 vai ser repetido. Eu não, ainda não encontrei assim, esses elementos. Porque o Bahia, no passado, a gente viu claramente uma queda física, principalmente porque era sempre os mesmos 11. Eram sempre os mesmos 11 que Ceni começava. Era Caio, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Tassiano e Everaldo no ataque. E esse time pregou. E o banco não estava à altura. Embora com algumas peças, mas essas peças não estavam bem, ainda estavam se adaptando. O Lúcio, por um acaso, chegou e conquistou sua vaga na marra. Ademir na reta final também. Esse ano eu vejo que o Bahia tem um elenco mais preparado para disputar. Além disso, se a gente pensar nas duas últimas derrotas no Brasileiro, que são dois jogos seguidos que o Bahia perdeu, são derrotas, apesar de que o resultado do Mirassol não é um placar que a gente deve aceitar, não deve normalizar, mas perder para times que estão brigando no G6 é natural, faz parte de um campeonato. São 38 rodadas e alguns jogos vão perder. E as derrotas do Bahia esse ano, a de ontem foi a quinta, né? Foi Grêmio, que é um jogo, para mim, que o Bahia não deveria perder, apesar do histórico. E o Bahia foi um jogo bem polêmico. Mas Cruzeiro, que está em segundo, Mirassol, que agora está em quarto, e Flamengo, que está em primeiro. Então, assim, são derrotas que faz parte. Faz parte de um campeonato. Não devemos aceitar, não devemos aceitar e devemos cobrar. Mas faz parte de um campeonato de pontos corridos você perder para times dessa prateleira. E esse ano eu acho que o Bahia deu um azar nesse período agora, que foi um período decisivo do campeonato, em que o Bahia perdeu muito jogador, muita lesão. Algumas já de antes, que são o caso de Eric, Canives, mas pô, o Bahia perde Pulga e Ademir no momento crucial da temporada. O Bahia perde. Quem mais que saiu? João Paulo, que poderia ter estreado ontem, não pôde jogar. David Duarte, que estava fazendo um senhor ano, assim, os últimos 3 meses de David Duarte são fantásticos. Ele machucou. Assim, é muita contusãozinha. Então, assim, eu diria que o Bahia deu uma oscilada negativa, muito pelas contusões, mas que eu não estou vendo no campo que o Bahia vai repetir aquele 2024, porque aquele final de 2024 ali foi horrível, o Bahia perdia, era uma intensidade baixa, era empate, perdia, o Bahia ficou o quê, uns 12, 13 jogos com resultado sem ganhar, não foi? Foi uma sequência bem grande sem vitórias, então eu acho que o Fantasma a gente o precavido pode acreditar, mas eu não tô vendo esse risco todo não. Teve um jogo do Bahia há um tempo que eu vejo sempre com minha família, a mesma galera, a gente estava lá no debate. Qual seria a ausência mais significativa desse elenco do Bahia? Aí eu me lembro que a gente tinha fechado em três nomes, mas a minha opinião era Caio Alexandre. Outros falaram muito que Everton Ribeiro e Juba. E eu acho que essa ausência de Caio Alexandre, a meu ver, passa muito por esse momento negativo do Bahia. Porque eu diria que Caio Alexandre tem do Bahia a mesma importância que Rodri tinha no City. E que ano passado foi ladeira abaixo depois de sua lesão. Foi um ano péssimo, acho que o pior ano de Guardiola na carreira.
porque dependia muito desse cara, que é o cara que controla o jogo, é o termômetro, a velocidade do jogo passa muito por Caio Alexandre. Então, assim, eu acho que esse DM todo, talvez a gente não tivesse sentido tanto o peso, as ausências, se Caio Alexandre ainda tivesse disponível. Até É, ó, o entrosamento. uma outra maneira de vocês poderem ajudar a gente é sempre acompanhando o nosso site. Esse rapaz aí, Hugo Santana, ele tem feito não só atualizações em relação a notícias, né, deixar você bem informado, mas também matérias analíticas como essa, né, na qual ele fala, sentindo falta, Bahia vê provavelmente cair após a lesão de Caio Alexandre, né. Camisa 19 é líder em aproveitamento de passes e bolas longas do time. Desde sua saída, o tricolor caiu de 64% para 40% de aproveitamento em jogos contra equipes da Série A. E, velho, isso aí é muito realidade, velho. É muito realidade. Não é só a questão da saída de bola, né? É uma questão da inteligência de jogo, de acionar as peças, saber ditar o ritmo, né? Da combinação de jogo com Everton Ribeiro e Jean Lucas. Ontem até o Acevedo fez uma ótima partida, velho, como há muito tempo ele não Jogou muito. fazia, né? Jogou muito, muito bem. Esse giro que ele tá dando ali em cima da bola, cada vez mais ágil, cada vez mais eficiente, cada vez mais com a função de abrir o jogo. Mas, por exemplo, ainda que no lance até do primeiro gol, ele tenha feito uma virada de bola à la Caio Alexandre, né? É uma bola longa. Pô, É, foi um passe excelente. exato. Aquele lançamento, porra, Pegou todo mundo de foi, surpresa. Inclusive, eu achei que tinha sido Everton Ribeiro que tinha dado o foi, passe. E aí eu fiquei mais abismado assim ainda, porque esse porra deu o passe e já estava lá para receber de volta e fazer o corta-luz pro gol. Mas depois vi que não foi, na verdade, quem fez a virada de jogo foi o ACF, uma senhora virada de jogo, né? Por coisa, lá Caio Alexandre, mas Caio Alexandre faz isso consistentemente. Todo jogo ele me vem com boas viradas de bola, viradas de bola né, que são acompanhadas por uma leitura importante de jogo. É a virada de bola que deixa o atleta no 1 contra 1, é a virada de bola que vai desafogar uma pressão de marcação do adversário, né? Isso faz muita diferença no jogo do Bahia, né? Às vezes não faz a diferença direta com assistência ou com gol, mas faz muita diferença no volume que o Bahia apresenta. Inclusive, quanto mais você mantém posse de bola, né, que é uma das especialidades dele, menos falta você, menos probabilidade o adversário tem de fazer gol, menos ataques o adversário vai fazer, mais incomodado o adversário vai ficar, que é uma outra, assim, é uma maneira boa que o Bahia tem de se defender, é ter essa bola com posse e com qualidade. E ele vai muito bem nesse quesito. Deixa eu só passar aqui mais da matéria. Grande foto de Letícia Martins, um beijo para ela. Desde que Caio Alexandre se lesionou na partida com o Ceará, o Bahia tem sofrido para manter o mesmo nível de competitividade no Brasileirão. Camisa 19, peça-chave no meio-campo, deixou uma lacuna visível, tanto nos números quanto no desempenho coletivo do tricolor. Pelos números, o impacto é evidente. Antes da lesão, considerando apenas confrontos contra equipes da Série A em 2025, o Bahia acumulava um aproveitamento de 64%, com 14 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. E a gente está falando aqui jogos dentro e fora de casa. Sem o volante, a queda foi brusca. Em 5 partidas, apenas 2 vitórias e 3 derrotas, o que representa 40% de aproveitamento apenas. Caio Alexandre não se destacava apenas pela regularidade, mas também pela precisão. Ele liderava o elenco em aproveitamento de passes, era o jogador de linha com mais bolas longas distribuídas e ocupava a terceira posição entre os quais mais acertavam passes no campo adversário. Sua ausência não só reduziu a qualidade da saída de bola, como também diminuiu a consistência do Bahia na transição ofensiva. Vale lembrar que uma das vitórias obtidas sem o camisa 19 foi pela Copa do Brasil, mas ainda assim não foi suficiente para evitar a eliminação diante do Fluminense.
Agora a expectativa é pela recuperação do volante, que está em fase de transição física e deve voltar a reforçar o elenco em breve. Enquanto isso, o Rogério Ceni busca alternativa para minimizar o peso da ausência de um dos principais pilares do time na temporada. Boa matéria, menino. Tá escrevendo bem o senhor. Então, Obrigado. chamar uma atenção bacana, né? Uma coisa bacana. Você enxerga assim também? É claro que você foi lá, olhou. Tem algum número extra que ficou fora da matéria? Alguma coisa que você queira complementar? Ou uma análise mesmo em relação à maneira de jogar de Carlos Alexandre? O Caio Alexandre, tinham outros números que ele também se destacava, assim, acho que ele era quarto em aproveitamento, em passes no campo defensivo do Bahia. É porque, assim, tem algumas estatísticas, é bom, a gente precisa botar uns asteriscos, por exemplo, bola longa, o líder era Marcos Felipe, mas Marcos Felipe é goleiro, a tendência é que acerte muito chutão, muito lançamento, o zagueiro também nos passes no campo de defesa normalmente tem uma quantidade maior. O número de passes absolutos dos zagueiros, acho que o recordista é Mingo, o segundo é Juba, e estou em dúvida quem é o terceiro, mas o terceiro talvez Ronaldo, talvez Marcos Felipe, talvez. Porque são os caras que fazem a primeira saída de bola, então eles vão acertar mais esses passes. Só que o Caio Alexandre, ele ditava muito ritmo e ele tem uma característica que eu gosto muito no elenco, que ele é um dos poucos no elenco que Caio Alexandre é insuportável, velho. Para um adversário, o Caio Alexandre é um jogador insuportável. Ele briga, ele discute, ele provoca, você sente que ele consegue, às vezes, entrar na mente do adversário. E isso é importante. Futebol se ganha assim também. É na malandragem, é no chegar lá, você dá uma encarada, você derruba o cara, aí você consegue uma briga, o cara bota a mão na sua cara, você se joga. Ele faz essas coisas. Às vezes eu até acho que ele é meu presepeiro, mas ele é um presepeiro que é importante no elenco que não tem. O elenco do Bahia é quase todo formado por jogadores bonzinhos, jogadores que são mais tranquilos, não são muito de briga, então é importante o Caio Alexandre. E sua É isso, ausência a catimba, né, velho? Assim, é a tem que catimba, ter um pouco de catimba mesmo no jogo. Ah, você tem aspectos negativos da catimba, né, com os quais eu sim, não compactuo também. Mas tem uma parte dessa catimba, né, do jogo, dessa coisa que é o jogo mental também jogado dentro do futebol, né? De entrar na mente do adversário, de incomodar, né? De não deixar ele ali, né? À se vontade, crescer. à vontade em É, campo, né? Não deixar, e é isso, vale para o adversário, vale para a arbitragem, vale para trazer a exato. torcida para o seu lado. Tudo isso são coisas desse jogo mental que tem, o esporte como um todo, e tem o esporte coletivo, e tem é muito peculiar do futebol, né? E que o Alexandre consegue fazer muito bem. É um dos poucos jogadores que tem esse espírito, né? Ele tem de fato esse espírito, e é muito importante. Concordo muito contigo. E sobre esse termômetro do time, é porque, sei lá, eu sinto que quando o Bahia precisa acelerar o jogo, o Caio Alexandre é o cara responsável por acelerar o jogo. Quando o Bahia precisa dar uma esfriada, tocar mais a bola, trabalhar mais, o Caio Alexandre é o cara que trabalha. Óbvio que ele não faz isso sozinho, ele faz isso com a ajuda de Everton Ribeiro, Jean Lucas, Juba faz isso muito bem. Mas, pô, ele é fundamental, e os lançamentos dele, os passes são excelentes. Agora, ele não se destaca muito em participação em gol, porque normalmente ele dá o passe pro passe, o passe pro passe do passe. Assim, ele não dá a assistência. Então, os números frios dele não são excelentes, de participação em gol, mas em outros aspectos são importantíssimos, como tem aí na matéria.